É que tu dizia, irmão, que é pinhão? Ah, na chapa ainda em cima, né? Assando pinhão na chapa, né? Pinhão na época, né? Aham. É. Irmãozinho também. É isso aí. Então tá, irmão, vamos iniciar aqui então. Essa semana a gente está falando sobre o Tribunal de Cristo, né? E vamos compartilhar uma palavra que está lá em 2 Coríntios, no capítulo 5, no versículo 10, que vai falar assim: o que importa é que todos nós Cristo, segundo a obra que nós fizemos a partir do momento que nós aceitamos Cristo. E aí a gente pensa assim, não, mas né, o Tribunal de Cristo, o que é o Tribunal de Cristo? Será que aí Cristo ele vai nos julgar se a gente fez certo ou fez errado e a gente perde a nossa salvação ou não? Não tem nada a ver, né? Uma vez salvo, né, sempre salvo. Não vamos perder a nossa salvação por nós fazermos errado ou pelas nossas obras ao qual a gente fizer errado. Simplesmente nós não vamos participar, né, do reino. Nós não vamos participar da festa, vamos dizer assim. Se nós formos olhar, né, em 1 Coríntios, vamos abrir lá em 1 Coríntios, capítulo 3, do versículo 10 em diante, fala assim: que nós, né, lá no 2 Coríntios, falou que nós temos que comparecer, né, diante de Cristo para nós sermos julgados segundo as nossas obras. Só que em 1 Coríntios é um pouquinho mais forte, vamos dizer assim. Nós vamos sermos passados pelo fogo. E aí sim é onde vai mostrar qual é as nossas obras. Como que foram feitas as nossas obras. Qual foi a forma que as nossas obras foram feitas, né? E aí diz assim, segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja o outro, porque ninguém pode lançar outro fundamento, além do que foi posto, mas assim, qual é Jesus Cristo. E o que alguém edifica sobre o fundamento, prata e pedras preciosas, ou madeira, feno e palha, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo, e qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo. Amém? Então, o que está dizendo isso para nós aqui? É que estão sendo feitas as nossas obras. As nossas obras, elas estão sendo sobre ouro, prata e pedras preciosas, ou é com madeira, feno e palha?
ouro, prata e pedras preciosas fala de uma realidade, fala de nós fazermos obras com realidade. Essa realidade, ela demonstra aquilo que nós somos, ou aquilo que o Senhor quer que nós sejamos. Sabe que a palavra de Deus diz ali que Deus ali, Cristo, eles nos criaram para que nós sejamos a imagem e a semelhança dele. Nós somos predestinados para sermos imagem e semelhança de Cristo. E nós sermos imagem e semelhança de Cristo fala de nós termos uma realidade daquilo que Cristo fez em nós. Se nós formos parar para pensar como que nós éramos antes de conhecermos Cristo. Muitos de nós éramos, vamos dizer assim, egoístas, soberbos, arrogantes, mas a partir do momento que nós aceitamos Cristo, que nós permitimos que Cristo venha morar dentro de nós, sabe que isso vai sendo transformado. Por isso que a gente vê, vê ali na passagem, do jovem rico que chega e pergunta para Jesus, Jesus, o que eu preciso fazer, para ser salvo e para ser seu discípulo, para me tornar seu discípulo? Jesus, ele pega e diz para os discípulos ali, para aquele rapaz ali, que ele precisa então abandonar tudo que ele tem, que ele vendesse aquilo que ele tinha, desse aos pobres ali, pegasse a cruz dele e seguisse Jesus. Aí só que o jovem rico, ele pega e pensa assim, não, eu vou ter que fazer tudo isso, eu vou ter que largar ou abrir mão das minhas coisas para seguir Cristo. Vamos dizer assim, que se tornou pesado para ele, se tornou difícil para ele. Por quê? Porque ele não queria abandonar os velhos hábitos dele, porque ele não queria abandonar a vida que ele tinha. Só que para nós hoje é diferente. Quando nós entendemos o propósito, quando nós entendemos o chamado de Cristo para as nossas vidas, quando nós entendemos o amor de Deus para nós, o qual Ele tem por nós, nós entendemos que andar com Cristo, fazer as coisas que Cristo fez e aqui as coisas que Cristo quer que a gente faça, nossa, isso se torna prazeroso para nós, se torna gracioso para nós, se torna agradável de nós fazermos. E se nós formos olhar, muitos dos discípulos ali, eles, por um determinado tempo ali, eles estavam assim. Se nós formos ver Pedro, Jesus, quando ele chama Pedro, numa conversa depois que ele já tinha andado ali com eles ali, Jesus, ele vai no barco lá, chama Pedro para Pedro ser discípulo dele. Pedro, vamos dizer assim, era uma pessoa que ele não entendia de nada relacionado às coisas de Jesus. A única coisa que Pedro entendia era que de pesca. Pedro era pescador, Pedro só vivia daquilo ali. Só que Jesus, quando ele pega, chama Pedro para ser pescador de homens, na hora Pedro entendeu. Nossa, isso deve ser muito melhor do que pescar peixe. Pescar homens deve ser muito mais interessante do que pescar peixes. Esse é o ponto. Esse é um ponto chave na vida de um cristão. Como é que nós vamos edificar as obras para o Senhor? Nós vamos edificar ela com ouro, prata e pedras preciosas? É assim que Pedro decidiu fazer. Sabe que Pedro, ele andou com Jesus ali durante 3 anos e meio, sendo ensinado, sendo discipulado, sendo treinado. E aí Jesus ainda diz para Pedro, Pedro, antes que o galo cante 3 vezes, tu vai me negar. Ele pensa, não, capaz, Jesus, eu vou te negar. Só que foi exatamente o que aconteceu. Pedro,
ele nega Jesus. Quando o galo canta, né? Ele nega 3 vezes. Na terceira vez que ele negou Jesus, o galo cantou, e Jesus vai ser crucificado. Aí Jesus foi, né, crucificado. Depois Jesus ressuscita, anda com eles ali mais 40 dias, só que ele pega e diz para Pedro: Pedro, tu me amas? Pergunta para Pedro, né, 3 vezes: Pedro, tu me amas? E aí Pedro diz que sim. Pedro, realmente tu me amas? Sim, Senhor. Pedro, tu me amas? Aí sim, Senhor, tu sabes tudo, não sei o quê. Aí Jesus pega e diz para ele: Pedro, se tu me amas, apacenta as minhas ovelhas. Nossa, quando ele falou ali para Pedro, foi assim que acendeu, né, a luz. Agora eu vou ter que apacentar as ovelhas do Senhor. Agora então eu vou ter que fazer as obras com o fundamento, ou obras baseadas em ouro, prata e pedras preciosas. E aí a gente vê, né, depois ali Pedro, né, e João andando pelas cidades, eles pregando a palavra, Pedro pregando a palavra, e 3.000 pessoas sendo convertidas, 5.000 pessoas sendo convertidas. Isso fala, né, de um propósito. Pedro entendeu o propósito para o qual ele foi criado. João também foi um dos apóstolos também que, por onde, né, ele andava, onde ele era preso, onde ele era encarcerado, né, para quem ele pregasse o amor dele, o amor de Cristo, para quem ele falasse de Cristo, né, as pessoas eram salvas, eram alcançadas. Só que aqui, né, falando, né, de nós sermos provados no fogo. Nossa, por muitas vezes a nossa vida no dia a dia ser provada no fogo. Como é que são as nossas reações durante o dia a dia? Como é que são as nossas reações no nosso trabalho, né, na escola? Como é que é? Será que as nossas reações, elas são como Jesus reagiria? Ou elas são baseadas na nossa alma, naquilo que a gente absorveu durante a nossa vida toda, antes de nós conhecermos Cristo? Será que nós ainda estamos vivendo a nossa vida baseada no que a nossa alma, por muitas vezes, foi implantado na nossa alma? Ou agora é a gente vivendo por aquilo que o Espírito quer que a gente venha viver? Sabe que nós olharmos, né, para Cristo, é nós expressarmos Cristo. Se nós formos pensar, né, o que a gente tem que fazer para fazer as nossas obras serem ouro, prata e pedras preciosas? Simplesmente o que a gente precisa fazer é aceitarmos, né, Cristo trabalhar nas nossas vidas. É nós termos uma mudança de mentalidade e deixarmos a palavra de Cristo mudar a nossa mentalidade. E aí, quando a gente entende isso se torna muito mais simples, se torna mais fácil de nós fazermos durante o dia a dia, o nosso dia a dia. Fica mais fácil de nós falarmos da palavra do Senhor para as pessoas, de nós falarmos do amor de Deus para as pessoas, de nós evangelizarmos as pessoas. Isso não é mais um empecilho nas nossas vidas, isso não se torna mais difícil nas nossas vidas. Por quê? Porque nós estamos permitindo Cristo fazer através de nós. A palavra, né, de Deus, ela diz, né, que hoje não somos mais nós que vivemos a nossa vida, mas é Cristo que vive a vida por nós. É Ele quem vive a nossa vida. E a partir do momento que nós permitimos que Cristo viva as nossas vidas, isso se torna mais simples. Outro ponto que a gente pode ver também, a gente pode ver essa comparação de nós fazermos aquilo ao qual Jesus nos chamou para fazer e aquilo que a gente deixa de fazer. Sabe, na parábola dos talentos, se nós falar na parábola dos talentos, ali a gente vai ver, são 3 tipos de pessoas. Um recebeu 5 talentos,
outro recebeu 2 e outro recebeu 1 talento só. Aquele que recebeu 5 talentos, quando ele recebeu 5 talentos, ele já pensou, eu vou pegar esses 5 talentos, eu vou fazer tal coisa, eu vou multiplicar esse talento ao qual o Senhor me confiou. O outro que recebeu 2 talentos pensou assim também, eu vou pegar e vou multiplicar esse talento. Em vez de eu ter só 2 agora, eu vou correr atrás, eu vou fazer assim, eu vou multiplicar, então eu vou e agora eu vou ter 4 talentos. E aquele que recebeu 1 talento só, ele tinha uma visão errada do Senhor dele. Ele tinha um pensamento errado. Olha, se o Senhor ele me deu 1 talento só, esse 1 talento é tão pouco, né, ao qual o Senhor ele me deu, eu sabe o que eu vou fazer? Eu vou pegar, eu vou guardar ele para não correr o risco de eu perder. Eu vou enterrar ele, que ele fica mais seguro. Não tem perigo de eu perder. E quando o Senhor voltar, eu tenho 1 talento para entregar para o meu Senhor de novo. Só que daí quando o Senhor volta, aqueles outros ali que apresentam os talentos, ele diz, Senhor, tu me confiaste 5 talentos, eu peguei e multipliquei, então aqui estão os outros, então os 5 que o Senhor me confiou, e mais 5. E aí o Senhor pega e diz para ele, né, servo bom e fiel. No pouco tu fostes fiel, no muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. E aí a mesma coisa ele pegou e falou pro que recebeu 2 talentos. E aí quando chegou a vez do terceiro, né, apresentar o talento que ele tinha deixado ali, o que ele tinha feito com o talento, ele disse pro Senhor, Senhor, eu sabendo que o Senhor é severo, que o Senhor colhe, onde não plantastes, eu sei que o Senhor é um homem justo, então eu peguei e enterrei esse 1 talento que o Senhor tinha me dado e estou lhe entregando de volta, eu vou devolver. E aí, o Senhor pega e diz assim, servo mau e negligente. Já que tu sabes que eu sou assim, por que tu não multiplicastes? Então ali Jesus, o Senhor ele aponta para Jesus. Sabe que no dia, coisa assim, do tribunal de Cristo, como é que nós vamos apresentar as nossas obras diante do Senhor? O Senhor ele nos confiou 1 talento, 2 talentos, 5 talentos. Quantos talentos o Senhor tem nos confiado? O que nós temos feito com os talentos que o Senhor tem nos confiado? Sabe que falando de talentos, falando de obras, o Senhor ele não vai nos julgar por aquilo que nós fizemos errado, mas ele vai julgar segundo as coisas ou as quais nós deixamos de fazer. Sabe que o Senhor, quando ele nos compete 1 talento, quando ele nos coloca 1 talento sobre os nossos cuidados, que esses talentos sejam usados para a área dele. Não é para apenas os dispenseiros. Nós fomos chamados do Senhor de vidas diante de mostrar para essas pessoas como é que nós estamos edificando a igreja do Senhor, como é que nós estamos edificando vidas. Nós estamos edificando vidas para Cristo ou estamos edificando vidas para nós? Viu? Será que se não fosse eu, aquele irmão não tinha aceitado Cristo? Ou se não fosse eu fazer assim, nossa, não tinha ficado bom assim. Isso é muito arrogante da nossa parte, isso é muita soberba da nossa parte, achar que nós somos melhores, que nós podemos fazer de uma forma melhor, ou que nós somos melhores que os outros. A palavra diz que nós não temos o direito de julgar aquele que está ao nosso lado. Porque na mesma medida que nós julgarmos, nós seremos julgados. Quem julga é só o Senhor que tem o direito de julgar. Então a gente não tem que parar
para cuidar, para ver, mas tu viu só o fulano de tal? Nem parece que aceitou Cristo e ainda continua fazendo as coisas assim, continua fazendo as coisas erradas. Só que não somos nós, né? Vamos dar conta da vida dessas outras pessoas, mas sim as pessoas, né, que vão dar conta das suas próprias vidas. São as pessoas, né, que vão prestar conta daquilo que estão fazendo. Sabe que hoje o Senhor não nos chama, né, para julgarmos, para condenarmos. Cristo mesmo, ele não veio, né, para julgar nem para condenar. A palavra de Deus diz que Deus amou o mundo de tal maneira, né, que deu seu Filho unigênito, para que todos aqueles que nele não pereçam, mas tenham vida eterna. E aí depois Cristo diz, eu não vim para julgar nem para condenar ninguém. Eu vim para que o mundo pudesse ser salvo por mim. Então, né, não somos nós que condenamos. Não somos nós que julgamos as pessoas. Muitas vezes a gente acaba julgando, né, sem percebermos ou sem termos, né, o cuidado como vamos falar. Sabe que o nosso cuidado, o nosso falar tem que ser o falar de Cristo. E Cristo, ele falava com as pessoas com amor, ele não julgava as pessoas. Sabe que Cristo, ele é amor, né? Nós temos que amar as pessoas acima de tudo. Nós temos que incentivar as pessoas acima de tudo. E aí, muitas vezes, quando nós somos assim, vamos dizer assim, repreendidos por muitas vezes, não faça assim, dessa forma assim que você está fazendo está errado. Só que por muitas vezes a gente não aceita isso. Por quê? Porque a nossa mentalidade, ela não está totalmente renovada. O nosso coração, a nossa mente, ela não foi totalmente transformada. Por quê? Porque nós ainda, por muitas vezes, a gente não permitiu o Senhor, né, nos mudar, nos tratar, nos transformar. Nós temos que ter a nossa mentalidade aberta, a nossa mente aberta para que a palavra possa nos transformar, para que nós podemos expressarmos, né, realmente quem Cristo é. E aí, quando nós entendemos isso, nós olhamos para aquilo ao qual o Senhor, ele disse que nós fomos criados. A palavra de Deus diz que nós fomos criados para sermos, né, a imagem e semelhança dele. E aí a gente pode pensar assim, mas então, se nós somos criados para sermos a imagem e semelhança do Senhor, mas como é então que é o Senhor? Então o Senhor tem muitas aparências, só que isso não fala da nossa aparência física, né? Mas de nós sermos semelhantes ao Senhor na sua forma glorificada. Como é que é o Senhor glorificado, né? Em João diz, né, que ele é como olhos de fogo, né, como uma voz, né, que sai como um som de muitas águas, né, que da sua boca sai, né, como uma espada, né, o falar dele é como uma espada, né, de dois gumes afiada, né, ela tem um ponto, né, penetra no mais íntimo, tem o poder de discernir o que é da nossa alma e o que é do espírito, né. É assim que tem que ser o nosso falar. Nós temos que ter o discernimento, o entendimento, né, a revelação, e os nossos olhos, eles não são olhos para, assim, queimar, para julgar as coisas, mas são olhos para nós olharmos, né, assim como o Senhor, ele olha para nós. Que nesses dias a gente possa ter, né, essa clareza de que nós fomos chamados para edificarmos, né, uma igreja, para edificarmos obras, né, ao qual são edificadas ali, ao qual foram construídas, né, com ouro, prata e pedras preciosas. O ouro, prata e pedras preciosas, isso fala de nós sermos colocados no fogo, de nós passarmos pelo fogo. Quanto mais nós passamos pelo fogo, mais essas pedras, vamos dizer assim, mais o ouro,
né, a prata e a pedra preciosa. Quanto mais colocada no fogo, mais perfeita essa joia ela vai ficando. E aí mais brilhante ela vai se tornando. É assim que nós fomos chamados, né, para sermos vistos pelas pessoas, né, e pelo Senhor como joias perfeitas. Que a gente venha, né, a brilhar a luz que está dentro de nós. A luz que brilha dentro de nós, né, Cristo, né, o Espírito Santo. Nós fomos chamados para expressarmos isso, para vivermos assim, para vivermos Cristo, para expressarmos Cristo. Isso fala de nós entendermos o propósito, ao qual o propósito, né, que Deus nos chamou. Se nós formos parar para pensar, olha só o que Jesus, né, num dia de uma tempestade, num dia de turbulência, né, estavam os discípulos no barco, e aí Jesus vem andando sobre as águas. Daqui a pouco os discípulos eles olham assim, nossa, isso é um fantasma andando sobre as águas, né? E aí agora, cadê Jesus? Que não está aqui? Eles pensaram assim, cadê Jesus? Não está aqui. Esse barco daqui a pouco vai afundar, nós vamos tudo morrer. Só que Jesus ele pega, né, e diz para eles, né, não, calma aí só um pouquinho, não precisa vocês terem medo, sou eu, é o seu Senhor. E aí Pedro ele pega e diz, não, Senhor, se realmente és tu, né, diga-me para que eu vá até aí contigo, que eu vá ter aí contigo. E Jesus pega e diz para ele, pode vir, Pedro. Então vem. E aí Pedro pega e tira o pé do barco e coloca na água. O que será que aqueles outros discípulos pensaram? O que será que aqueles outros discípulos estavam pensando? Não, Pedro, não vai, tá louco? Tu vai morrer afogado, tu vai afundar. Só que Pedro, ele entendeu quem é que estava chamando ele. Pedro entendeu quem era o Senhor dele. E aí Pedro pega e tira e vai. E vai. E aí, né, Jesus então pega ele por a mão ali. E aí como é que será que foi a reação, né, dos outros? Sabe que isso fala de nós termos a atitude de confiarmos no Senhor, para o qual aquilo que o Senhor nos chamou. Sabe que o Senhor ele nos chama para muitas coisas, né? Ele nos chama para pregarmos o Evangelho, ele nos chama para sermos, né, aqueles que servem. E por muitas vezes a gente acha que o servir, não, né, mas servir, servir, isso aí não é para mim, né? Por que eu tenho que servir e o outro irmão não serve? Por que eu tenho que fazer assim e o outro irmão não faz? Sabe que isso nós olharmos, por que o outro não faz e eu tenho que fazer? Por que é só eu? Sabe que as coisas que o Senhor ele confia nas nossas mãos é porque ele confia que nós temos a capacidade de fazermos. Por isso que o Senhor ele confia isso a nós. Por que o Senhor ele chamou aqueles 12, né, discípulos que eles simplesmente eram só pescadores? Eles eram pessoas simples, né? O mais estudado ali era Judas, que foi o que traiu Jesus ainda. Mas ele foi escolhido pelo Senhor também da mesma forma. Para quê? Para que pudesse cumprir o propósito de Jesus aqui na terra. Sabe que o Senhor ele chama aqueles que não são para confundir os que são. É assim que o Senhor nos chamou. O Senhor ele nos chamou quando nós éramos pecadores, quando nós éramos ímpios, quando nós não éramos nada. Para quê? Para que a gente pudéssemos edificarmos uma igreja para Cristo. Para que a gente possa edificar, né, construir uma família para Cristo. Para que a gente possa construir, né, então, obras em ouro, prata e pedras preciosas, ao qual elas podem passar pelo fogo, que elas não vão se queimar. Isso fala de nós mesmos, de nós passarmos pelo fogo. Isso fala de nós começarmos e de nós terminarmos.
aquilo que o Senhor nos chamou para começarmos. E a palavra de Deus diz, né, que Ele, né, é quem vai terminar a boa obra ao qual Ele começou. Sabe que a obra que Cristo começou nas nossas vidas é Ele quem vai terminar. As obras que nós iremos construir em ouro, prata e pedras preciosas, é o Senhor quem vai nos permitir, quem vai nos auxiliar a construir. Amém, irmãos? Então, o irmão Elcio está por aí ainda? O vídeo desligado? Oi, irmão, tô aqui sim, escutei tudo. Ô, irmão, compartilha algo com nós, hein? Compartilhar algo? Eu vi o irmão falando ali das obras que passaram pelo fogo. Muitas vezes a gente tem dúvida que obras são essas, né? Se são obras terrenas ou obras espirituais. E eu vejo que tem muito para se discernir nisso, né? E à medida que a gente se aproxima mais de Deus, mais de Jesus, a gente vai discernindo isso, né? Às vezes quando a gente está muito afastado ou de certa forma frio, né, com o espírito longe de Deus, a gente não entende o que é isso. E às vezes acha que é algo pesado, algo difícil de fazer, algo que eu não consigo, né? Então, mas não é nada disso, né? Tudo que vem de Deus, tudo que vem da parte de Jesus é fácil, é leve. Ele já levou toda a dificuldade, ele já passou todo o trabalho, ele já fez um trabalho pesado. Nós restou o descanso, né? Entender que eu devo buscar o descanso, trabalhar descansando. É até um paradoxo, às vezes, de entender como assim trabalhar descansando. Tu entende, né, o amor de Deus por ti, descansa nele. Aí todo o trabalho fica fácil. Creio que também as obras, eu também vejo na visão de que as obras é você conseguir expressar Jesus, né, através dos teus atos, através do teu falar, através do teu agir, do teu testemunho, né? Poder ser cópia fiel de Jesus, um discípulo de fato. Né? Então, a obra são isso. Talvez isso, quando formos nos encontrar com Ele, glorioso, olhar para nossos olhos, Ele vai dizer: eu me enxerguei em Ti, me espelhei em Ti, eu me vi em Ti. Né? Então entra, faz parte do gozo do teu Senhor. Então eu vejo que nós devemos encarar assim obras como algo não pesado, né? Mas algo que nos gera prazer, é algo que nos dá satisfação em Deus, saber que nós temos um Pai, a nossa alegria é poder honrar Ele, né? Expressar Ele aqui na Terra e implantar de fato de vez o reino. Nós vemos, na verdade, você falou, como dispenseiros do reino, para implantar uma cultura, e através da nossa vida que isso pode acontecer. Bom, irmão? Amém. Vocês estão com... Então a palavra nossa seria essa hoje, né? Queremos, nós estamos sendo treinados, nós estamos sendo ensinados a cada dia, estamos vivendo dias, né, abundantes, né, do favor e da graça do Senhor. Todos estão aí com o suco que nós vamos aí para compartilharmos. Sim. Então vamos... Pode ver a live, a gente retorna. Agora falta 2 minutos ainda para terminar. Mas caso caia aí, a gente volta de novo, né? E eu vou orar primeiro, e aí depois a gente faz a ceia, então, amém? Pai, em nome de Jesus, nós oramos ao Senhor Jesus, Pai, pela vida, Deus, de cada irmão. Abençoamos, ó Senhor Jesus, a vida, Deus, de cada irmão. Sabemos, ó Deus, que nós estamos, ó Deus, sendo treinados e capacitados pelo Senhor para vivermos dias abundantes, onde nós fomos chamados para expressarmos a sua vida, e para expressarmos a Deus através dos nossos atos, a sua imagem, refletirmos o Senhor Jesus pela sua semelhança, expressarmos a Deus a sua imagem, Pai, onde nós estivermos. Declaramos a Deus que os nossos irmãos, eles irão viver dias abundantes, dias do seu favor, da sua graça, da sua bondade,
Sim, Deus, vivendo dias de excelência ao qual o Senhor o chamou, Deus, cada um, Pai. Nós oramos, Deus, Pai, pelo pão, ó Deus, que simboliza, Pai, o seu corpo, ó Deus, que foi moído naquela cruz. Sim, Deus, oramos, ó Deus, pelo suco, que simboliza, Pai, o teu sangue, que foi derramado para que nós pudéssemos ter uma vida e uma vida abundante, para vivermos, ó Deus, uma vida de aliança com o Senhor. Declara, Deus, o favor